Boa noite, pessoal. Todo mundo bem aí hoje? Como é que estamos? A gente vem aqui num fim de tarde muito bonito, né? Graças a Deus a gente tem o privilégio de testemunhar. E, e agora vamos começando o nosso momento de reflexão, né? A nossa caminhada. Obrigado a todos pela presença, quem está chegando aí também, né? E E justamente eu demorei uns minutinhos hoje porque estava pesquisando sobre um livro que eu queria que a gente trouxesse para hoje para cá, que é um curso que é muito relevante para mim. E eu queria passar um pouquinho para vocês, né, para a gente dar uma variada nos temas, na nossa proposta de cada dia fazer uma reflexão sobre um tema diferente, né? Então, justamente a gente vem tratar aqui hoje sobre um curso que eu comecei a fazer já tem uns 3 anos, que é um curso muito legal, que é um curso em milagres, né? É um curso de natureza muito psicológica que a gente faz, em que você tem uma análise muito interessante, né? Embora um ponto de vista, digamos assim, tem um viés científico, sim, um viés lógico-causal muito interessante, mas também uma abstração também sobre a realidade maior, né? Que vem a ser o suprassensível, né? Então, para a gente não ficar alongando muito nos detalhes do curso, né? Mas eu acho ele muito interessante porque ele pode ser muito colocado para o tempo que a gente vive, né? Justamente a questão, como ele trata, né? A questão do ego dentro da gente, como a gente trabalha, ele é muito importante para a nossa vivência. Então, acho que a gente pode, para esse tempo de quarentena, observar, né? Como esse tempo é um tempo de muita conscientização, de observação, né? A gente, a gente justamente tem essa parte agora do curso em Milagres, pode ajudar muita gente nessa autoobservação, na nossa compreensão sobre nós mesmos, né? A gente tem... Oh, muito legal ver Lorena, Elane, Thalita. Boa noite. Muito legal ver vocês aqui. Obrigado por terem vindo. Se a gente não dialoga sozinho. É, tava recuperando aqui, acho que só a Lô que ouviu mais aqui dessa parte. Hoje, na nossa reflexão, a gente vai trabalhar um curso em milagres, né? Que é um curso que eu faço já tem um bom tempo e que tem uma boa análise da realidade psicológica, né? De cada indivíduo, né? Então ele é muito legal, embora ele tenha um viés assim, tem a parte científica, tem uma parte lógico, causal também muito forte, mas também traz essas análises do psicológico, da psique humana, né, para uma análise do plano maior, né, vamos dizer assim, bigger picture, né, a questão realmente maior. Aí o trecho que eu queria trazer para vocês de análise, para a gente levar para a quarentena e se observar, se conhecer mais, ter mais autoconsciência, né, é justamente sobre alguns mecanismos de funcionamento da nossa personalidade. Alguns, né, o pessoal da parte mais espiritualista, alguns até da parte holística, né, de análise de vida, chamam isso de eu menor, o ego, né, como é muitas vezes conhecido na psicologia e até realmente na análise terapêutica freudiana e tal, como ego. É, também se faz essa mesma adequação nesse curso para essa terminologia, né? Então a gente está falando daquela personalidade, a nossa personalidade padrão que se manifesta com todas as nossas características e normalmente algumas coisas que a gente também gostaria de mudar, outras que a gente gostaria de manter, né? Tudo na vida tem a sua função, mas não quer dizer que isso vai ser estático para sempre, né? Na verdade, está sempre em evolução, mudança. Então, sobre o mecanismo de funcionamento do ego, tem uma parte aqui que eu queria ler para vocês, que é pequenininho. É um capítulo, capítulo 21 desse curso, e começa assim: razão e percepção. Introdução. É sempre algumas frases peremptórias assim pra gente quebrar a cabeça. Eu gosto muito desse curso, mas ele torce a nossa mente mesmo. A gente se debate lendo muita coisa. E tem um: a projeção faz a percepção. O mundo que vês é o que deste ao mundo. Nada mais do que isso. Mas, embora não seja mais do que isso, também não é menos. Portanto, é muito importante para ti. Essa percepção é a testemunha do seu estado mental, o retrato externo de uma condição interna.
como um homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. A percepção é um resultado, não uma causa. E é por isso que qualquer ordem de dificuldades é, de algum modo, sem significado. Tudo que é contemplado do modo correto é curado e santo. Nada percebido sem uma visão amorosa significa coisa alguma. E onde não há significado, há caos. Né? É muito legal essa parte. Lúcia, Fernandinha aí, tudo bem? Sejam bem-vindos. Dessa parte do curso em Milagres, quando a gente trabalha essa questão da percepção, não sei se vocês pegaram todo o significado. É muito profundo, né? É muito reto, aliás. Né? Quando a gente fala que a projeção faz a percepção, o que a gente é ensinado a colocar no nosso racionalismo tradicional, né? Acadêmico. Né? Pode deixá-lo, eu mando sim. Quando a gente é treinado a fazer nesse racionalismo acadêmico, nosso padrão, a gente encara a realidade, né? Aquele clássico, né? Vem aquela coisinha até às vezes um pouco de PNL, né? Programação neurolinguística, né? Meus sentidos percebem, captam informação, aula de ciências da tia Cotinha ou do tio Guilherme, né? De muito tempo. O olho percebe informação, ouvido, tato, né? Capta informação, informação chega pela via neural ao cérebro, interpreta aquela realidade, emite um parecer e atua no mundo, né? Será que é assim mesmo? Ou será que a gente foi ensinado, e a gente foi mesmo, né? A trabalhar as coisas desse modo? O nosso ponto aqui não é querer, em um momento de 15 minutos de conversa, desconstruir toda a base científica ou empiricidade que a gente, enquanto humanidade, construiu aí há milênios, né? Mas o nosso objetivo é, de repente, a gente questionar como o nosso ambiente interno estimula e molda aquilo que a gente percebe, né? Que é uma lei, na verdade, que a gente tem até, se a gente for procurar base, até na nossa cultura popular brasileira, a gente tem muita base. Por exemplo, aquela coisa que um igual reconhece o outro, né? Quando a gente fala assim, só tem ladrão nesse negócio e tal. Ué, mas se você fala que o outro é ladrão, você precisa ter esse conceito dentro de você. Então, como assim é um ladrão? Você só sabe se é um ladrão se você sabe o que é roubo. Agora, como você sabe se é roubo se você nunca roubou? São aquelas discussões que a gente tem, que são um pouco circulares, mas elas também despertam um pouco de atenção para a nossa relativização do que é a realidade, do que são as questões maiores do indivíduo, né? Se a gente só percebe que a nossa vida está ruim, a nossa casa está uma droga, tudo não vai mal, estamos em dificuldade, nada se resolve, tudo é complicado, o que você vai enxergar? Mais motivos para você provar aquilo para você mesmo, né? Que é justamente Débora, Kelly, bem-vindos, né? Justamente vocês vão, a gente pensando, né? Nós pensando só nas dificuldades, né? A gente vai encontrar cada vez mais motivos para achar que o mundo é difícil. Então, fica um ciclo vicioso, né? Ou pior, uma espiral, né? Nem um ciclo, né? Porque ciclo você subentende vai voltar para o mesmo lugar. Espiral não, espiral é cada vez mais para baixo, né? Então, se eu vejo que aquilo está difícil, cada vez me enterro mais. Enterro. Por quê? A gente vai reforçando aquilo dentro da gente. E é exatamente isso que esse curso quer dizer, né? A projeção faz a percepção. Ou seja, o que eu projeto no mundo volta para mim. É a lei do retorno clássica, né? Tudo que você faz volta para você. Não tem muito segredo nisso, mas vamos convir, né? Que é difícil a gente normalmente aplicar isso no dia a dia, né? Quando a gente comenta, pô, fulano é chato, hein? O que você está pensando de você, no seu profundo, né? E você é chato também. Essa é a abordagem direta, né? Então, aí a gente vê que aquela parte que, né, quando tem alguma pessoa que tem uma conversa ruim, difícil e tal, fala muito mal, ela é um veneno para ela mesma, inclusive. Não é só para o outro. Por isso que fofoca e organização é algo tão difícil. Em casa, né? E a gente tem que tentar ao máximo, não é ser puritano ou a reencarnação de Jesus Cristo, não. Mas é ter essa consciência de que quanto mais a gente emitir conceitos e de, né, desfavoráveis, né, seja
Quanto mais a gente emitir conceitos que vão contra a lei maior que esse universo é colocado, né, que é a lei de amor e caridade, ou seja, a gente está aqui para aprender em conjunto e se ajudar. Se eu violo isso, né, falando mal, esculhambando, criticando, às vezes até com uma intenção inicial boa, mas a gente entra numa, que nem eu falei, né, uma espiral baixa, assim, né, vai espiralando, fazendo aquele ciclo vicioso de detonar os amigos e tal. Quanto mais a gente entra nessa realidade, mais a gente complica a nossa própria vida. Então a gente realmente tem que decidir em certo momento o que a gente vai seguir como personalidade, como pessoa, né? Se a gente vai querer seguir um caminho positivo, agregador, ou se a gente vai ficar muito tempo, né, nessa questão de reparar em defeitos e cada vez mais complicar a nossa própria vida, né? Porque não é só o falar mal, não só complica a vida de quem a gente é o alvo dessa crítica, né? Mas complica a nossa. E é justamente isso que esse curso vem chamar a atenção, né? A gente vai em uma cultura secular em que a gente é tido, até da ocidental mesmo, né, de melhorar a eficiência, sempre ser mais produtivo, mais perfeito, digamos assim, né? De um conceito, ao meu ver, errado de perfeição, né? Mas a gente é estimulado a isso. E aí a gente acha que criticar sempre, critica é algo construtivo. Nem sempre. E é essa a advertência que a gente tem para esse momento de ficar em casa, né? Trabalhando e tal. É justamente isso. Até que ponto a gente vai agregar na nossa vida com essa questão de justamente trabalhar com negativo, coisas assim, né? A gente tem que pegar os pontos, corrigir o que acontece. Se, por exemplo, a gente tem um desentendimento, alguma coisa, trabalhar ao máximo para resolver. Nesse tempo que está todo mundo tenso, trabalhar de um jeito o mais tranquilo possível, né? Dentro das nossas possibilidades. E agregar, né? Boa noite para todo mundo, vendo umas carinhas que eu não via faz tempo aí, fico feliz, sejam bem-vindos. Plínio, Yara, né? Então, assim, é justamente esse momento de convivência, né? De isolamento, leva a gente a essa reflexão também. Até quanto o que eu estou vendo do mundo não é algo que eu estou projetando nele. Então, se eu só vejo desgraça e outras coisas, eu poderia parar de ver. É sempre uma opção. É duro isso, às vezes, muitas vezes, que a gente fica imerso nessa realidade, né? Mas a gente tem que tentar equilibrar o nosso ser. Então, assim, trabalhar, né? Ah, não, tô vendo coisa demais, já tô sentindo mal, chateado, corta, vai fazer outra coisa, né? A gente tem inteligência suficiente para trabalhar com isso. A gente já tem essa bagagem, né? Essa possibilidade. Então, o chamado divino superior é justamente para esse ponto, para a gente agregar cada vez mais e seguir construindo, né? Não criticando, porque quando a gente critica, a gente também machuca o nosso próprio interior. E esse já é um tempo que a gente está muito sensível. Então, especialmente nesse tempo, esse conteúdo do curso se aplica, porque quanto mais a gente acaba se maltratando, ou achando, né, que algum comentário de algum modo vai ferir o próximo, fere a gente também. É vamos dizer, uma faca de dois gumes, né, que a gente tem muito no popular, né? Então é essa questão, a gente decidir o que a gente vai fazer nesse momento de isolamento, né? E outra coisa que é interessante é que nesse curso se fala muito isso, né? A gente tem possibilidades de escolha da nossa vida, que caminho que a gente vai seguir. E é muito simples, ou a gente cai em um caminho ou no outro, né? Se a gente tenta trabalhar questões mais elevadas do nosso ser, se melhorar, evitar conflitos, assim, no sentido de não fugir deles, mas também não caçar conflito à toa, é um equilíbrio, né? Se a gente tenta fugir disso, ou melhor, se a gente não faz isso, foge disso, falando assim, esse negócio de não tem nada a ver e tal, eu vou ficar na minha mesmo, fazer o que eu quero e boa, né? Tudo bem, é uma escolha, é uma possibilidade, cada indivíduo tem o direito legítimo de escolher, mas vai trazer para si muita infelicidade de volta, porque o retorno é direto e, ao contrário das Casas Bahia, normalmente o carnê não é parcelado, né? Vem pagamento à vista. Então, se você causou um sofrimento ali, ele volta na hora, né? E é rápido e é duro, né? Então, para que isso nesse momento? A gente está num momento de cura, não de mais machucado, né?
É claro que algumas vezes, se a gente pensar numa cirurgia, né, numa recuperação, muitas vezes a gente tem que fazer uma incisão para salvar o paciente de algo que está ali dentro. Aí, ok, é um machucado válido, mas a gente tem que pesar direitinho, sempre especialmente nesse momento de quarentena, se tudo que a gente vai falar e pensar vale realmente a pena e o esforço, né? Não de um ponto de vista preguiçoso, mas pesar se o fim justifica o meio, né? Que é aquele clássico dilema da humanidade, né? A gente está aqui para fazer essa autocrítica. Hoje, especificamente, eu acho que é um ponto que vale comentar, né? No espiritualismo, né? E algumas correntes até ligadas à questão astrológica, energética e tal, a gente passa hoje por um momento que se chama portal energético. Então, explicando rapidinho o que é isso, para quem não está familiarizado com o conceito, são alinhamentos, né, de planetas ou sistemas, enfim, já que tudo é energia, né, e a gente vive imerso num pressuposto emaranhado energético, isso não sou nem eu quem diz, é a física quântica, né, nós estamos interligados com sistemas maiores energéticos. Então, partindo desse ponto de vista, quando você tem um portal é quando você tem um alinhamento de corpos celestes, né? Alguns deles, cada um representa uma coisa específica, uma possibilidade, e que uma certa oportunidade ou questão acontece, né? Um que a gente passou que foi, acho que, sensível, pelo menos para mim foi absolutamente sensível, acredito que todo mundo foi, embora nem todo mundo tenha racionalizado, foi, eu acho que, em fevereiro para março, que a gente teve um portal que justamente com esse alinhamento você tinha por alguns dias, uma fase na verdade, não é nem só um portal, em que os defeitos ou as questões que a gente considera incômoda para nossa intimidade ficaram transparentes para a gente e para os outros. Então isso causou muito conflito. Fevereiro e março foram meses de muito conflito para todos nós, justamente porque essas questões ficaram muito transparentes. Agora vem um outro portal hoje, nesse sentido, e aí vocês podem observar também, né? Eu sempre enfatizo, né, a alegria da gente poder exercitar o espírito científico. Então observe vocês e veja se isso aplica a vocês. Para mim está aplicando já desde que eu acordei, então acho que é válido. Que a gente tem a possibilidade nesse dia de hoje de analisar uma série de questões da nossa vida. Então, situações diversas. Eu, no meu caso, já comecei com uma ligação logo cedo, em que, sem querer, querendo, né, a conversa enveredou para algumas coisas da minha infância, adolescência, até começo da vida adulta, que eu fui rever com uma amiga. Então, assim, foi algo bem interessante. Depois é que eu fiquei sabendo desse portal, que eu não tinha me ligado, né. Eu falei, realmente, já começou uma autocrítica cedo ali, e esse portal ele tem uma oportunidade, né, para quem acredita e vê que o conceito é prudente, né. Nesse tempo de coronavírus, de qualquer forma, se aplica de qualquer jeito, a gente achando que é válido ou não. Mas, justamente assim, é um ponto da gente analisar pontos da vida, e com esse alinhamento a gente tem a oportunidade de decidir o que a gente quer manter ou não na nossa vida. Então, o próprio isolamento, né, esse tempo que a gente está passando, já favorece isso, e não é à toa que esse portal surge com essa oportunidade. Então, quando se fala de um portal, não quer dizer que é, nossa, fantástico e tal. Quer dizer que a gente tem uma oportunidade maior frente à providência divina, ao nosso próprio destino, de construir algo diferente. Vamos dizer que é um empurrãozinho do mundo maior pra gente. Assim. Você fala, você quer mudar isso? Então, beleza. Se você chegou a essa conclusão hoje, decidiu firme que você quer, então vamos trabalhar para isso. E aí as coisas desenvolvem, né? Por isso que essas reflexões diárias às vezes são importantes, né? Às vezes a gente agrega alguma coisa, tem um ponto ali que a gente vai fazendo e aí a gente vai tendo a oportunidade de fazer um processo dia a dia, né? Conjunto. E é muito dentro da visão que eu acredito de mundo, né? Que a gente vai construindo as coisas junto. Tem partes que né, a gente falou aqui do ego, de questão, né? Como que eu quero seguir, o que eu quero fazer com a minha vida, como eu vou lidar com as coisas, é pessoal. Mas estender a mão e ajudar o próximo também é como se a gente, de algum modo, colabora com a gente mesmo, né? Então, por isso que é muito bom fazer em conjunto. Mas, pois é, esse portal, na verdade, é o seguinte, a numerologia com a astrologia diz muito assim, que é o portal 444, né? Então, hoje é dia 22, se eu não me engano, não é isso? Do mês 4, então 22 é 2 meses 2, 4, o 4 de relacionado a abril com 2024, né? 444, e é um portal energético que tem a ver pela conjunção dos planetas lá com a configuração justamente, e não é coincidência, claro, né?
para a gente fazer uma reavaliação crítica da vida e decidir o que a gente quer e o que a gente não quer manter daqui para frente, né? Então, quando a gente pensa só, olha a questão que a gente começou falando do foco, né? Se a gente pensa que esse tempo de coronavírus é só desgraça, como dizer se é desgraça se a gente tem, por exemplo, uma oportunidade como hoje de mudar muita coisa na nossa vida e faxinar a nossa casa interna por muito tempo, se liberar de uma série de pesos? Isso é desgraça? Me parece que não, né? Então, sempre as dificuldades, elas escondem oportunidades, né? Elaine, eu não sei se é Plutão retrógrado. Sinceramente, a especificidade do alinhamento planetário eu agora de cabeça não lembro. Estava no meu Instagram até de uma amiga muito querida que eu considero muito autoestima, assim, inclusive participou um tempo da comunhão e tal, a Larissa, e ela tem um, um perfil no Instagram, né, que é justamente o profissional dela, ela trabalha com isso, que ela faz muito essa questão de análise, né? Então, tem a ver com astrologia, também um pouco de tarô que ela trabalha e tal. Muito interessante essa parte, assim. E era algo bem desconhecido para mim, eu fui tendo um pouco mais de contato também por conta dela. Foi muito legal. Aí, e muito do que ela fala se aplica, assim, 100%. Então é legal porque você tem esse crivo da razão analisando também, sabe? Que é o que eu acho sempre importante, né? Da gente ter, né? A gente não acreditar nas coisas também bovinamente, não. A gente passar pelo filtro da lógica e ver o que agrega, né? Então, pessoal, vamos para já encerrando, né? Acho que a gente já está com um tempinho razoável de reflexão, né? Vamos aproveitar esse tempo, esse dia de hoje, para até o comecinho de amanhã também, né? Porque esses portais, eles acontecem, mas também não é assim, 0000, fechou o negócio, meia-noite, né? Nunca mais vai acontecer. São transições, né? A gente aproveita esses dias aí, justamente para a gente poder analisar, né? É mais um reforço, né? Sei que isso já é lugar comum, mas diante dessa informação que eu acho que é nova, vale a pena ressaltar isso, né? Vamos refletir criticamente no que a gente quer agregar, construir, né? Vamos pensar na nossa vida fazendo uma autocrítica, o que não me deixa saudável, né? Quanta gente comenta e se queixa de não ter saúde, mas o que a gente faz no nosso interior para cultivar essa saúde? Eu estou falando, pode ser desde vontade de fazer atividade física, alimentação legal, ter uma ajuda, por que não, né? Se agregar de suplemento energético, vitamínico e tal, beleza. Agora, para além disso também, como estão as nossas emoções, a nossa vivência, o que a gente vem se nutrindo, né? Porque quando a gente fala de ego e de projeção, ou seja, minha visão, o que eu penso, se projeta no mundo e a partir daí eu começo a retroalimentar isso com outros exemplos, né? Como a gente vê isso, né, gente? É tão real e acaba que muitas vezes a gente também tem uma perninha, né, no negativo, né? Chama atenção às vezes quando a gente passa assim. Sempre tem aquela pessoa que só comenta de desgraça, de coisas, assim, pega o jornal, começa e tal. Ah lá, tá vendo? Isso não tem jeito. Quantas vezes eu ouvi que Brasil não tem jeito, mundo não tem jeito, tá muito pior do que antes. Será? Será mesmo? Ou será que tá pior pra pessoa que falou isso? É um ponto a se refletir, né? A lei da projeção é muito real. É muito real, né? É justamente o igual conhece o outro, né? Então, vamos tentar mudar a fita, né? Trocar esse disco. De novo, né? A gente não precisa a partir de agora ser Jesus e os sacerdotes da bondade universal, mas um equilíbrio é muito saudável. E a gente tem que pensar a partir de agora com essa crise do corona, meu ponto de vista aí, essa tecla eu vou bater algumas vezes ainda nos passar do tempo, né? Que a gente tem que pensar na nossa saúde de um jeito integral. Nós não somos só um produto de alimentação, exercício e noite de sono adequada. Até porque o interior perturbado mentalmente atrapalha o sono, atrapalha a alimentação, atrapalha o físico. Mas o físico é só uma parte nossa. Nós temos anseios de alma, digamos assim, como os poetas diziam, né? E que a espiritualidade também analisa, né? Até a espiritualidade mais científica, algumas correntes que a gente tem, o espiritismo, a antroposofia, né? Esses grandes anseios de alma,
eles reverberam na nossa realidade. E quem reverbera? A gente reverbera. Então, se a gente está descontente com alguma coisa e não consegue conciliar isso vai aparecer de algum modo, né? E aí a gente tem vários estudos de psicossomaticidade, como interior e questões refletem em determinados órgãos. Medicina chinesa e oriental também tá cheia de exemplos. Então, assim, acho que nem precisamos delongar disso, senão a gente vai ficar aqui numa live até 10 horas da noite, né? Mas assim, vamos cuidar desse interior. Hoje eu recebi inclusive um material do Ministério da Saúde de Florianópolis, com elaboração do SUS e tal, muito interessante, inclusive contendo recomendações da medicina hindu e ayurvédica e também da tradicional chinesa e oriental, sabe? Questões de acupuntura sem agulha, AFT, né? Se eu não me engano, EFT, eu sempre confundo, que é aquela que você usa a ponta do dedo para estimular o ponto, ao invés de ser agulha, que ajuda muito na imunidade. Outras práticas de alimentação, fitoterapia. Já passou da hora, pessoal, da gente deixar desse ceticismo clássico careta e passar justamente a trabalhar a saúde de um jeito mais integral, uma visão mais completa do mundo, né? A gente tem capacidade de fazer isso. Então vamos fazer, né? Nosso chamado é ter essa reflexão, mas também justamente pensar sobre um ponto de vista mais completo do nosso ser. O que eu posso fazer para melhorar hoje, agora, né? Ao invés de focar na raiva com o amiguinho, vamos trabalhar de coisas que a gente consegue mudar, por exemplo, nós. Né? É essa questão, né? Uma coisa não exclui a outra, mas quando a gente se vê embarreirado, né? Ao invés de a gente ter reações do ego normais, raiva e outras coisas, vamos focar, né? Virar, e isso é uma inteligência emocional, né? Virar para o que a gente pode trabalhar, para o que a gente pode agregar e mudar, né? É isso. Justamente, Carol, equilíbrio, né? É essa questão de copo cheio e vazio, nem tudo tá tão bom, mas também não é tão ruim, né? Então o que a gente pode fazer para melhorar? E assim a humanidade caminha e evolui, né? Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela audiência. Depois, quem quiser o Instagram até da Laís, eu vi que a Carol perguntou, né? Eu passo para vocês seguirem, assim, é muito legal. Ela é uma pessoa muito jóia, assim. Aí vale a pena as postagens dela, assim, dar uma analisada, assim, e como eu digo sempre, né? Ver se aplica com a gente e tal, mas comigo é porreta. Essa aí é da boa, né? Até mais, gente. Obrigado, boa noite aí, fiquem com Deus. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.